Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Elevamos as nossas mãos como sinal de rendição a Ti. A Tua presença santa neste lugar nos faz, Senhor, nos colocar rendidos diante de Ti. Nós reconhecemos o Seu poder, pois só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és poderoso, grandioso e maravilhoso. Por isso nós nos rendemos inteiramente a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sente um pouco, por favor. Esse momento foi preparado para nós adorarmos ao Senhor. Amém? Então só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Mas você está aqui, que bom que você veio. Vamos cumprimentar os irmãos. Olhe para uma pessoa e diga assim: meu irmão, que bom que você veio. Que bom que vocês vieram. Que bom que você está aqui. Por quê? Porque nós vamos receber a palavra de Deus. Amém? Essa semana alguém fez aniversário, gente, de domingo pra cá? Eu tô lembrando não. Será que alguém fez? A irmãzinha Ana Laura, né? Que vai fazer ainda, na verdade, dia 15, o aniversário dela. Mas irmão Alberto fez aniversário esses dias e escondeu o bolo pra nós, foi? Não, tem aniversariante não, então nós vamos lembrar aquilo que é de praxe, colocar o seu celular no modo silencioso, para que você pode pedir para alguém ajudar você. Você pode deixar para a mensagem chegar, não precisa botar no modo avião, bota só no silencioso, para que nada te distraia, amém, irmãos? Nós já nos aquietando a nossa alma, nós já entregamos os nossos anseios ao Senhor. Ele já agiu, amém? Porque quando nós estamos no louvor, na adoração, deixa eu contar uma coisa para vocês: curas se manifestam na hora do louvor. Cura, provisão, tudo que você precisa. Você nem precisa pedir, você só precisa se render diante da presença dele em adoração. Quando nós fazemos isso, aquietamos a nossa alma e nós nos rendemos diante dele, declarando a nossa confiança total nele, queridos. Coisas poderosas acontecem na nossa vida. Eu já experimentei de poder somente me render, adorar e sair de lá curado, e sair de lá restaurado. E sabe, aquelas coisas que perturbavam a nossa alma, elas são silenciadas pelo poder de Deus e a presença dele, que vem receber o louvor e a adoração. Então, com essa expectativa, com esse entendimento da presença de Deus aqui, nós vamos receber o nosso pastor, que vai trazer uma palavra da parte de Deus para mim e para você. Amém? E nós vamos chamá-lo agora e vamos declarar a nossa alma que ela vai ficar cativa para ouvir a palavra de Deus. Amém? Diga assim: pastor Adriano, nós vamos nos aquietar e receber de tudo que Deus tem para nós, através da sua vida, no nome de Jesus. Amém. No nosso Deus, e que se abra os céus, e que teu reino venha. A nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus, e que teu reino venha. A nossa fé está no nosso Deus, pois teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia! Teu é o reino e o poder para sempre. Nós te louvamos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Boa noite, amados. A graça e a paz, vocês estão bem? Quero
dispensar por um instante os ministros de louvor, mas daqui a pouquinho chamarei vocês de volta, amém? Fiquem atentos que o Espírito Santo vai mandar vocês voltar daqui a pouquinho. Aleluia! Quantos estão com expectativa no Senhor nessa noite? Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em Jeremias, capítulo de número 17. E vamos para a palavra do Senhor. Hoje é uma noite de celebração. E o Senhor quer compartilhar da sua palavra conosco, amém? Aleluia! Quantos aqui confiam no Senhor? Aleluia! Obrigado pelos amém que houve. Eu creio que você confia nele. Vocês estão me ouvindo bem aí? Aleluia! Chega, sonoplasta, melhora aí o som, para que nós possamos transmitir a palavra do Senhor nessa noite, amém? Essa noite o Senhor quer falar conosco, irmãos, acerca de confiar ou não confiar nele. E é algo muito necessário, é algo muito preciso para nós, pois a palavra vai falar sobre aqueles que confiam e aqueles que não confiam. Nós costumamos abrir a nossa boca e dizer confiamos no Senhor, nós somos abençoados com toda sorte de bênção, e de fato o Senhor nos abençoou em Cristo Jesus, amém? Mas eu descobri, irmãos, pela palavra que se nós não tomarmos cuidado com a nossa confiança no Senhor, nós sairemos da bênção para a maldição. Pastor, como isso? É o que a palavra está dizendo. Vamos ler? Jeremias capítulo 17, o versículo de número 5. Diz assim: assim diz o Senhor. Quem é que diz? O Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgadas e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo o seu caminho, os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Aleluia! Espírito Santo nos ajuda nessa noite a compreender a Tua palavra. Que essa palavra ela não fique apenas no campo do conhecimento, do entendimento, mas que ela também venha para nos trazer revelação nessa noite. Pois nós queremos entender e compreender as coisas do Senhor. Nós queremos sim, Pai, viver uma vida de confiança em Ti. Pois aqui a Sua palavra está falando sobre o homem maldito e sobre o homem bendito. Então, irmãos, nessa noite o Senhor quer falar conosco acerca de sermos benditos ou malditos no Senhor. E isso eu já quero, de uma vez por todas, não é o Senhor que nos amaldiçoa. Amém? Mas a palavra está deixando bem claro que aqueles que confiam no homem e apartam o seu coração do Senhor, esse homem é maldito. Há uma maldição para quem se apega a isso. Há uma maldição para quem se comporta desse jeito. E sabe, irmãos, nós precisamos entender e aceitar que a palavra do Senhor é a verdade. Amém? Eu posso
falar claramente, sem nenhuma reserva. Eu quero abrir mais alguns textos aqui nessa noite. Eu quero que você vá lá para Isaías capítulo 30, para depois a gente falar um pouco sobre essa palavra. Isaías capítulo número 30, versículo número 1. Diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, em que se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Capítulo 31, verso 1, diz: ai dos que descem ao Egito para buscar socorro. Eu estou lendo o mesmo. Ai os que descem, 31, aos que descem ao Egito para buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confianças em carro, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. No verso 3, porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Essa é a palavra do Senhor. Que aqueles que confiam em homem. É por isso, pastor, que eu sempre falo: maldito é o homem que confia em outro homem. Espera aí, vamos entender isso aqui direitinho, porque muitas vezes as pessoas pegam também esse texto e fora de um contexto querem aplicar. O Senhor não está dizendo que você não deve confiar em pessoas. Amém? Ele diz que maldito é aquele que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. É que a confiança dele está apenas nos homens. Esse se tornará maldito. Não é Deus que amaldiçoa: eu vou amaldiçoar você porque você não crê em mim. É porque é falta de juízo, irmãos, confiar apenas no homem e não colocar toda a sua confiança no Senhor. Ah, pastor, mas essa palavra está lá na antiga aliança. Na nova aliança, na dispensação da graça, nós não temos mais isso não. Muito enganado está quem pensar dessa forma, irmãos. Porque o Senhor, Ele não muda. Toda a confiança tem que estar nele. Ele diz: confie em mim de quê? De todo o seu coração. Irmãos, esses dias o Espírito Santo está falando conosco, porque esses dias nós falamos aqui sobre isso. Na terça-feira o nosso culto de oração foi baseado em Provérbios 3 e versículo 5, de confiar de todo o nosso coração e não se estribar no nosso próprio entendimento. E quando eu comecei a buscar o Senhor, que palavra o Senhor queria trazer para hoje, Ele disse: fala para a igreja. Fala para a igreja que não confiar em mim é maldição. Maldito todo homem que confia no homem. Ele diz que confia na carne dele e faz o seu braço. Ou seja, apoia-se na força do homem, na inteligência do homem, no que o homem pode fazer e não no Senhor. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos a confiar também em pessoas. Por isso Ele coloca pessoas para nos ajudar. Muitas vezes o Senhor vai fazer coisas através de pessoas. Mas você precisa entender que essa pessoa é guiada pelo Espírito, é enviada por Deus, mas que se ele falhar, Deus vai fazer aquilo que Ele designou para ser feito. Sabe por que tem muita gente decepcionada hoje? Sabe por que tem muita gente amargurada hoje? Porque depositaram toda a sua confiança em pessoas. Agora, sabe por que também tem muita gente que nunca avançou para lugar nenhum? Porque a sua palavra é: eu confio no Senhor e não confio em homens. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confiar em outro homem. Não, Deus quer que você confie em pessoas que Ele colocou para estar junto com você, para lhe ajudar, para lhe favorecer. Mas a sua confiança deve estar em Deus, como nós cantamos aqui agora. Eu quero abrir um texto lá em Hebreus capítulo
4, para você ver que na nova aliança o Senhor vai continuar falando disso. Hebreus, capítulo número 4, versículos 6 e 7. Hebreus 4, 6 e 7. Aqui o Senhor, na sua palavra, ele começa a falar sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. E aí ele diz que é necessário que se faça isso, mas no verso 6, o verso 7, ele diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe o quê? A bênção de Deus. Pegou isso aqui? Nova aliança, carta aos Hebreus. Deus falando conosco, por quê? A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebem a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. E perto está o quê? O que está perto? A destruição. Alguém tem alguma versão que diz a maldição? Alguém tem a versão aí que diz a maldição? Tanto a destruição como maldição pode ser colocado nesse lugar, porque maldição está relacionada sim à destruição. E diz, e o seu fim é ser queimado. Aí alguém pode dizer, mas está falando aí de terra. Sim, aqui é uma analogia daqueles que recebem a chuva, daqueles que recebem a chuva do Senhor e não produzem frutos. Esses receberão maldição. Os que não produzem frutos receberão maldição. Mas os que dão frutos, esses receberão a bênção de Deus. Então nós podemos ver, irmãos, aqui ainda na nova aliança, uma vida no Senhor. Nós estávamos estudando o nosso devocional esses dias e lá no capítulo 11 de Romanos, por exemplo, falando sobre aqueles que foram enxertados na videira verdadeira. Os ramos que eram verdadeiros, eles foram cortados porque não deram frutos. E nós fomos enxertados. E o apóstolo Paulo ele diz assim, tome cuidado. Tome cuidado, porque se não der fruto, vão ser cortados também. E isso, irmãos, nos remete à maldição. E às vezes na Bíblia, quando a gente olha para a palavra maldição, pensa que a maldição ela só é vinda quando Deus envia, né, um juízo. Mas não, nós podemos... Pode falar? Ok. Nós podemos sim atrair uma maldição ou um juízo para nós. Inclusive, quando está falando aqui em Hebreus, no capítulo 4, aqui vai falar sobre um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, que são juízos. E muitas vezes, por não entendermos as Escrituras, por não confiarmos no Senhor, atrairemos para nós juízo. E às vezes a gente fica perguntando, Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? É porque simplesmente nós apoiamos a nossa confiança, ou em nós mesmos, ou em pessoas, e não em Deus. E apartamos a confiança do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos atentar muito, muito, muito. Eu quero ler um outro texto com você, para falar de alguém que decidiu confiar apenas no homem e não no Senhor. Quando eu li esse texto, né, eu fui chocado com isso. Nós estivemos em Campina Grande e uma das mensagens lá foi em cima desse texto, quando fala do rei Asas. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em 2 Crônicas, né, no capítulo de número 16. Para você entender, irmãos, que é lícito confiar em homens, mas acima disso devemos confiar no Senhor. Aleluia! Crônicas capítulo 16, versículo número 7. Diz assim, todos acharam? 2 Crônicas 16, versículo 7. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, aqui está falando o profeta, porque naquele tempo o profeta era chamado de vidente, o vidente a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor,
teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, eles os entregou nas tuas mãos, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Aqui, sabe, a palavra do Senhor está falando que esse rei, em um determinado momento, ele confiou no Senhor, e o Senhor o livrou dele. Mas em outro momento, ele foi confiar em alguém que era inclusive inimigo dele, e aqui ele diz que agora ele vai ser derrotado, ele perdeu por isso. E nós vamos continuar no verso 12, diz assim, no capítulo 16, no verso 12, diz: no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas ante os médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. Então aqui mais uma vez nós vemos a palavra do Senhor, irmãos, falando de um homem que ele adoeceu e antes dele buscar o Senhor, ele confiou apenas em médico. Nós não somos contra, nós falamos aqui, irmãos, por isso que nós falamos muito de você crer no Senhor, de você crer que Deus, ele pode mudar um diagnóstico que o médico pode ter lhe dado. Ei, eu vou dizer uma coisa, o médico ele tem uma função maravilhosa, dá um diagnóstico de uma doença que existe. Mas Deus também tem o poder de mudar a esse relatório, a esse diagnóstico, que um médico inspirado por Deus, que deu a ele sabedoria para dizer que tipo de doença que você estava com ela. Porque aqui está claro, irmãos, que esse rei, ele buscou o médico, e nada contra, ele poderia buscar o médico, mas a palavra diz que ele não buscou ao Senhor. Sabe, irmãos, eu vou dizer para você nessa noite, de uma vez por todas, todas as vezes que você for a um médico, por exemplo, você diz: Senhor, eu estou indo ao médico, mas eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. E que esse médico, ele pode sim ser um instrumento do Senhor para me ajudar nessa situação. Eu confio em Ti. Eu vejo, irmãos, os médicos, por exemplo, a medicina, ela foi sim um recurso dado por Deus. Para quê? Para que homens pudessem trazer e resolver situações até que a sua fé seja o suficiente para você crer numa cura divina. Nós conhecemos uma história, na história da igreja, por exemplo, de dois médicos que eles eram cristãos. Eles operavam no natural, mas quando o natural fugia do controle, eles iam para o espiritual. E a Bíblia diz que, a história diz, conta, não está, esse relato não está na Bíblia, mas está na história da igreja. E se você for pesquisar, inclusive hoje eles são endeusados, né, como santos de uma outra denominação aí, e eles não são Deus, amém? Eles eram homens inspirados por Deus. E a história conta que eles faziam isso, eles realizavam curas mesmo, cirurgias para o povo, inclusive de graça. Mas chegava uma hora que fugia do controle deles, eles criam no Senhor. A ponto que eles chegaram a trazer uma cura para um dos reis, e eles depois, eles mesmo fez que começou a endeusar a vida desses homens. Mas nós não devemos endeusar a homens. Tem gente, irmãos, hoje no meio cristão, que a confissão que sai da boca dele é: o médico tal me curou. Ah, eu andei, rodei, mas fulano de tal foi quem me trouxe a solução. Não, quem trouxe a solução para você foi o Senhor. Foi o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui o exemplo de mais um homem que
ele atentou apenas para o homem, não para o Senhor. E como eu falei, isso não é nada contra, irmãos, a medicina, assim como também na área da provisão. Muitas vezes nós precisamos sim ser sábios, sermos prudentes. Nós vemos a história de José, né, que ele, inspirado por Deus, ele aproveitou o período das vacas gordas para armazenar para o período das vacas magras. Quem conhece aqui o texto aí, estão vivendo o tempo das vacas magras ou das vacas gordas. As pessoas costumam fazer isso, mas um homem de Deus, ele confiava no Senhor, mas ele recebeu uma instrução de Deus para naquele tempo ele guardar, mas a confiança dele não estava no depósito que ele fez, a confiança dele não estava naquilo que ele guardou, a confiança dele estava no Senhor. Eu já vi história, irmãos, de homens, inclusive, que guardaram dinheiro e quando foram ver, o dinheiro tinha perdido todo o valor. Eu conheci um homem, não é história não, eu conheci um homem que ele vendeu boiadas e guardou o seu dinheiro dentro do colchão. Até que a moeda mudou e quando ele chegou lá, toda a dinheirama que ele tinha guardado não valeu mais de nada. Ele confiou apenas no dinheiro dele. Esse era tão desconfiado que ele não confiou de aplicar o seu dinheiro num banco. Guardou dentro de um colchão. Tem muita gente se apoiando nessas coisas. Mas hoje o Senhor está falando para nós. Maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. E isso é rápido para isso acontecer. Basta que aquilo que você precisa comece a chegar por a mão de algumas pessoas. Logo, logo é fácil do seu coração se apartar do Senhor, se você não atentar para a palavra dele. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, nós vamos aqui em outra situação, o Senhor alertando para os ricos que confiam em suas riquezas. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo número 17, diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: "Oi, fala para os ricos desse tempo, desse século, que tomem cuidado, não se apoderem, não se apoiem nas riquezas que pode se acabar, que pode se destruir." Irmãos, nós vivemos em um tempo que foi agora, que nos mostra, nos comprova que não devemos nos apoiar nisso. Nós devemos confiar no Senhor. Entramos num tempo de pandemia. Você crê que estamos vivendo um tempo que existe muitos homens ricos? Sim ou não? Há muitos homens milionários, bilionários nesse mundo. Mas nenhum deles pôde fazer alguma coisa com o seu muito dinheiro que tinha, a não ser aqueles que confiaram no Senhor. Confiaram no Senhor. Eu sei que Deus, na sua misericórdia, Ele teve uma misericórdia para com todos. Mas alguns chegaram à consciência. Eu creio que numa situação como essa, não foi Deus que trouxe. Mas aí, uma das coisas que nós vamos aprender também, se der tempo nessa noite, é que quando falamos de maldição, nem sempre está vindo um juízo, mas muitas vezes está vindo um alerta para dizer: ei, não confia apenas no homem, confia também no Senhor. Você crê que existem muitos cientistas de muito conhecimento, muitos médicos de muito conhecimento? Sim, existem, irmãos, muitos homens e mulheres preparados. Mas chegou um momento que estourou uma coisa e ninguém sabia dizer nada, ninguém sabia fazer nada. Eu decidi confiar no Senhor. Eu busquei, ao ouvir alguns homens renomados da medicina, da ciência, da área jurídica, de muitas áreas, inclusive até do meio cristão. Mas ninguém tinha respostas. Eu posso confessar isso para você, irmãos. Eu ouvi do próprio Espírito Santo
confia em mim. Confia em mim. E na hora me saltou uma palavra que eu já meditei muito e medito nela, que é: sem fé é impossível agradar a Deus. E depois eu fui lembrando, e o Espírito Santo foi me lembrando. Eu me lembro que na época o Senhor me lembrou disso. Feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está nele. E eu me agarrei, eu me apoiei a isso. E aqui nós vemos, irmãos, a palavra do Senhor falando claramente sobre os que confiam e os que não confiam. E eu não estou aqui nessa noite para dizer a você se você confia ou não. Mas eu vou dizer mais uma coisa. Às vezes nós falamos aqui para você examinar a você mesmo. Mas o Senhor fala aqui na sua palavra que nesse termo de confiar e não confiar, nem você mesmo pode saber. Você deve perguntar a Ele. Porque Ele vai falar no texto. Nós vamos voltar um pouquinho lá para o texto inicial. Lá em Jeremias 17. No verso 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí o próprio Senhor, ele revela, ele disse: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus está dizendo: ei, eu é que conheço o coração do homem. Eu posso sim entender, analisar o seu coração e saber se você está confiando em mim ou não. E agora eu vou retribuir a você conforme você está confiando em mim. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou poder examinar o que está dentro para eu poder exteriorizar fora aquilo que eu encontrei lá dentro. É o Senhor quem vai revelar, irmãos, para nós, se nós estamos confiando ou não. Ou seja, você vai estar andando debaixo de bênção, debaixo de confiança, e o Senhor vai nos revelando. Porque Ele é quem sonda os nossos corações, é Ele quem sabe e prescruta toda a nossa essência, o nosso verdadeiro ser. É por isso que em Hebreus vai dizer que a palavra é viva e eficaz, ela é eficiente para examinar o que é da alma, o que é do espírito, e revelar para nós. O Senhor quer provar para nós se nós estamos confiando nele ou não. Tem algumas coisas que é fácil saber, irmãos. Alguém que vive com a sua vida atribulada, pessoas que vivem ainda com medo, pessoas que vivem sem paz, sem alegria, isso já é um bom exemplo, irmãos, para a gente entender. Não está confiando. É muito difícil, não dá para entender isso. Não, eu confio no Senhor, mas eu estou com medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo dá. Não significa que está tudo bem lá no mundo, mas dentro de você, você tem paz com Deus, você confia nele. Amém? Ele pode tirar o que está de dentro e expor do lado de fora. Ele vem falando aqui claramente para nós, irmãos, e nós precisamos tomar cuidado sobre isso. Eu quero nessa noite estudar um pouquinho com você entre algumas características daqueles que confiam e daqueles que não confiam. E no verso 8, no versículo, vamos voltar logo primeiro para versículo 5. Ele diz assim, diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do seu coração do Senhor. Até aí, irmãos, às vezes as pessoas podem insistir em dizer: não, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Aí ele vai dizer: porque será como tamargueira, em algumas versões diz como arbusto. Alguém tem essa versão aí? Pronto, eu gosto dessa versão aí. Eu ia até pegar essa versão e não peguei. Está falando da mesma coisa. Arbusto solitário no deserto. Essas três coisas, irmãos, definem aqueles que não confiam no Senhor. É como, ele diz, é como
porque será como um arbusto solitário no deserto, que não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. E nessa parte aí do solitário, irmão, você conhece pessoas que a vida delas é falar que estão sozinhas? Que não tem ninguém por você? Uma pessoa que confia no Senhor, ela nunca vai abrir a sua boca para dizer que está sozinha, porque ela sabe que não importa onde ela esteja, o Senhor está com você. Mas aqueles que não confiam no Senhor, o que sai da boca dela é: eu estou sozinha, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, ninguém me quer bem, ninguém me entende. E o Senhor dizendo: eu estou contigo, eu não te desampararei, eu não te deixarei. Não, eu não tenho ninguém, ninguém me ama. E aqui está dizendo que não verá quando vem o bem. O Senhor derrama sobre todos. Os outros recebem, mas ela nunca vê. Ela nunca reconhece. Essa pessoa ela nunca reconhece que foi o Senhor. Ou se reconhecer, foi uma mera coincidência, ou que foi fulano. Continua apoiando-se em pessoas, o que nós chamamos muitas vezes de muletas. Se apoiando em pessoas. Na hora que a pessoa tira a muleta, ela passa a chorar. Ela passa a murmurar. O Senhor nunca vai encontrar um sinal de gratidão no coração dessa pessoa. E é fácil do Senhor perceber: essa pessoa não confia em mim. Ela será como um arbusto solitário no deserto. Mas, irmãos, vendo a palavra do Senhor aqui, me veio algo muito forte, que quando ele fala: e não verá quando vem o bem. E esse não verá aqui, não é só falando dos olhos físicos não, de que vai ver. É que muitas vezes vai ver e não vai experimentar. Porque muitas vezes, por conta da falta de confiança, ela endurece o coração para o Senhor, que quando vem ela não quer nem receber. Outros atrai juízo que de fato, porque blasfemaram, porque murmuraram, não vão experimentar. E eu quero lhe provar na palavra um texto que está claramente para mim e para você nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em 2 Reis. Quantos aqui confiam no Senhor? Aleluia. É perigoso demais não confiar nele, irmãos. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. E aqui esse não ver, para mim fica claro, é não ver, além de ver, não pode experimentar. Ou como aqueles que viram e nem entraram. Então disse o Senhor, então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Quem foi que falou? Eliseu, um homem. E aqui mais uma vez vale ressaltar que nós devemos confiar num homem de Deus, enviado por Deus para falar algo da parte de Deus. Porque é aqui onde entra muitas vezes, sabe, o problema. É aqui muitas vezes onde alguém se arrebenta. Porque Deus envia um homem para falar por ele. Maldito é o homem que confia no homem. Aí pega o versículo invertido e também acaba não considerando o que Deus está falando. Porque aqui diz: então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, não a palavra de Eliseu. É por isso que muitas vezes nós estamos aqui, irmão, dizendo: ouve a palavra de Deus. Não é o que eu estou falando, não porque eu estou falando, mas é porque Deus está falando. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, ou por uma moeda de prata, à porta de Samaria. Verso 2: porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, pode-se fazer isso?
E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quem foi que disse? Um homem, falando aquilo que o Senhor mandou falar. E eu vejo aqui, irmãos, vindo um juízo imediato para aqueles que não confiam no Senhor. Deus enviou um homem de Deus para dizer para aquele rei: ei, amanhã, nesse horário, haverá uma provisão do Senhor. Amanhã, por esse horário, haverá o braço do Senhor sendo derramado aqui. E ele diz: a esse tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Estavam vivendo um tempo de seca, um tempo de escassez, um tempo de falta, mas Deus envia um homem de Deus para dizer: ei, fala para o povo que amanhã eu chegarei com a solução. Mas alguém cai na besteira de dizer: porventura, mesmo que Deus fizesse as janelas do céu abrir, pode se fazer isso, e pode acontecer isso, pode porventura Deus fazer uma coisa dessa? Os que confiam no Senhor vão dizer: pode. Os que confiam no Senhor vão dizer: sim, eu recebo. Os que confiam no Senhor, sim, vão preparar as suas vasilhas. Os que confiam no Senhor vão dizer: sim, vai acontecer segundo o Senhor está falando. Mas muito começam a dizer: como pode? Isso vai acontecer? Quem disse? Estamos vivendo em um tempo, é como se fosse agora. De repente vinha a palavra do Senhor e dizer: ei, amanhã por essa hora, você está comprando um quilo de picanha a 10 reais. É que amanhã, a esse horário, você vai estar abastecendo o seu carro com gasolina a 2 reais. É que se amanhã, hora dessa, o bujão de gás você vai comprar por 20 reais. E naquele tempo poderia que muitos estariam dando glória como você está dando, mas muitos estariam duvidando. Nessa carestia, nesse governo que está aí, nessa inflação, Deus vai fazer o quê? Vai derramar lá do céu? Vai enviar um carrego lá do céu? Mas o homem de Deus naquela hora disse: ei, deixa eu dizer uma coisa, seu incrédulo. Por conta do que você duvidou, por conta que você não confiou, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ver, mas não vai comer. Ei, irmãos, fica atento, porque de repente você pode ver, contemplar com os seus olhos, e não experimentar do que Deus vai enviar. Nós estamos crendo, irmãos, que nada vai nos parar, nada vai nos impedir de avançar, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. Nós confiamos em Deus, mesmo que confiando em homens. Eu já falei aqui, repito mais uma vez. Quando começou a pandemia, eu falei: eu elevo os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro, e o meu socorro virá de ti, Senhor. Eu nunca imaginei, irmãos, e eu tenho certeza que se alguém, pela boca de Deus, falasse que havia um auxílio emergencial da forma como vinha, e dizer: o quê? Duvido. Mas veio, mas quando veio eu disse: foi o Senhor que fez. Ele enviou para todos. Você sendo a favor do governo ou não, você amando a Deus ou não amando, veio para todos. Inclusive nesse tempo o Espírito Santo me provou, me mostrou da infidelidade do povo. Porque foi um tempo que poderíamos sim contabilizar, inclusive quanto chegaria na sua mão. Porque não veio para todos? Eu não sabia qual era o salário de todos naquele momento. Pastor, estou desempregado, mas eu sei, você tem um auxílio de tantos reais. Aqueles que confiavam no Senhor poderiam vir chegar e dizer: aqui está, Senhor, a minha parte, porque chegou. Houve respostas, porque muitos que estavam confiando lá, mas a minha confiança estava nele. Foi provisão do Senhor, sim. Foi provisão do Senhor, sim. Agora eu fiquei sabendo que teve pessoas que deu erro, deu problema, que não receberam. Viram e não comeram. E o mais grave, irmãos, olha o que aconteceu com esse incrédulo. Vá para o versículo número 16. Segunda Reis 7:16.
Não é possível que você ainda saia daqui hoje ainda duvidando da palavra do Senhor. E aí o que aconteceu, eu não vou ler toda a história, depois de chegar em casa pode ler a história que aconteceu. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Verso 18. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo, à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem: se Deus... ao homem, a Deus, e disse: eis que ainda que o Senhor fizeste janelas do céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou à porta e morreu. Ah, pastor, é porque tinha muita gente naquele lugar, e o povo fez um tumulto. E por que ninguém mais morreu? E por que ninguém mais morreu? Maldito. Maldição. Maldito o homem que confia no homem e do Senhor aparta o seu coração. Ele duvidou quem era esse Deus que poderia fazer isso. E ali nós podemos ver, irmãos, que algo aconteceu de uma forma para trazer, eu creio que temor para aquele povo e também para fortalecer aqueles que confiam no Senhor. Então nós podemos ver aqui os sinais daqueles que não confiam no Senhor. Eles são como um arbusto solitário no deserto. Por mais que estejam arrodeados de tudo, nunca chega para ele. Por mais que o Senhor envia, mas ele não está apto para receber. Mas nessa noite o Senhor também quer falar conosco naqueles que confiam. Aqueles que confiam no Senhor. E nós vamos voltar lá para o texto novamente de Jeremias 17, versículo de número 7. Jeremias 17, verso 7. Esse é o versículo básico hoje para mim e para você, porque eu creio que você confia no Senhor. Eu creio que você é bendito. Eu creio que em você não virá maldição. Eu creio que você deposita o seu coração, toda a sua confiança no Senhor. E aqui ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Por quê? Verso 8, ele vai dizer também, irmãos: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receiam quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Os que confiam no Senhor. Podemos ver, o Senhor pode mostrar para todos aqueles que confiam no Senhor. Em primeira mão ele diz que é como árvore plantado junto às águas. Ah, pastor, é porque o Senhor planta as pessoas próximo às águas. Mas presta atenção em algo que ele diz aqui. Ele diz que estende as suas raízes para o ribeiro. Quem é que faz isso? Aqueles que confiam no Senhor. Deus planta você no lugar. Deus planta você no lugar onde flui águas, onde há água, onde há palavra, onde há alimento que te fortalece. Mas agora é você que estende as suas raízes. E uma das coisas que ficou claro para mim, irmãos, que enquanto as raízes se estendem, não é visível aos olhos. Não é visível aos olhos. Nós não podemos saber a que profundidade cada árvore tem as suas raízes. Nós só vamos perceber isso quando chegar a hora de quê? Da sequidão. Quando chegar
a hora, né, do calor. Quando chega a hora das circunstâncias. Aqueles que confiam no Senhor, mesmo o tempo estando favorável, mesmo tudo estando maravilhoso, eles continuam estendendo as suas raízes, fortalecendo as suas bases, fortalecendo as suas estruturas. Por quê? Porque uma hora pode ser que aconteça de vir coisas não muito agradáveis. Eu creio que esse foi um dos tempos, irmãos. Eu não estou aqui engrandecendo a pandemia, mas pelo menos uma coisa eu pude ver: aqueles que estavam firmes no Senhor e os que não estavam. Eu não estou aqui condenando, irmãos, mas o que aconteceu? Essas pessoas só mostraram que eles não estavam com as suas raízes estendidas para alcançar as águas do ribeiro. Ele diz: porque serão como árvores plantadas junto às águas, que estendem as raízes para o ribeiro, e não receiam. Não receiam. Eu vou dizer de novo: não receiam. Não ficam com medo. Não ficam preocupados com o que vai acontecer amanhã. Porque sabe que o Deus que você confia já esteve no seu futuro. O seu Deus em quem você confia já esteve no seu amanhã. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Você não está preocupado se amanhã a sua carga vai aumentar ou não, porque Ele leva. Ele leva. Ele carrega. Quando vem o calor, mas a sua folha fica o quê? Oh, aleluia. No seu rosto, a alegria vai estar sempre estampada. Você vai estar sempre lindo. Você vai estar sempre sorridente. Você vai estar sempre sorridente. Paz, alegria no espírito. Fruto. A circunstância se levantando, mas você dando fruto. Porque o seu fruto não depende se está chovendo ou não. E algo que o Senhor me falou pelo Espírito e eu compartilho com a igreja: os que não confiam dependem o tempo todo da chuva. Os que não confiam dependem todo o tempo da chuva. Quando não vem chuva, se dão mal. Mas os que confiam, eles aprofundam as suas raízes. Mesmo que a chuva não venha, as suas raízes sabem onde encontrar. As suas raízes sabem aonde devem ir para se manterem firmes. Oh, aleluia! Bendito é o homem. Bendito é o homem que confia em Deus, cuja confiança está no Senhor. Não se preocupa, nem deixa de dar o fruto. Eita glória. Hoje você sai daqui hoje sem desculpa mais. Eu acabei com elas hoje aqui. Hoje cai por terra aqui você se desculpar. Porque se você continuar se desculpando, que não faz isso, que não pode isso, que não sei o quê. Por quê? Porque está limitado a um tempo de escassez, porque está se limitando a isso. Isso prova para mim, irmãos, me perdoe lhe dizer, mas você não está confiando no Senhor. Mas o Senhor não quer trazer condenação para você nessa noite. Nessa noite você pode inverter a situação. E nessa noite você pode decidir, a partir de hoje, nunca mais apoiar-se, confiar-se em homens apenas, confiar em governo apenas, confiar em apenas nas coisas aqui terrenas, confiar no Senhor e aprofundar as suas raízes. Ei, você está plantado à beira de um ribeiro, onde as águas não secam. As águas não secam, porque as águas, elas vêm de um trono que jorra sempre para a vida eterna. Aleluia! E não se preocupe nem deixa de dar fruto. Eu não vou me deter muito mais nisso aqui não, porque para mim já é o suficiente para que você venha entender que não há desculpa. Que não há desculpa. Aleluia! Eu quero ler um outro texto com você que está lá em Mateus. Aleluia. Ainda sobre isso,
Você pode ir lá para Mateus capítulo 7. Pode abrir a sua Bíblia lá. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, inclusive ele fala, né, no capítulo 4, e temos um versículo lá que nós costumamos usar muito ele. Mas eu creio que hoje você vai usar ele diferente. Porque muitos escrevem estampado nas suas casas, nos fundos dos seus carros. Nada errado disso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes as pessoas usam esse versículo apenas para conseguir alcançar alguns bens, algumas coisas, e nada errado. Porque a Bíblia está falando posso todas, e todas é todas. Amém? Mas você já leu o contexto? No contexto, pode segurar lá em Mateus 7, eu vou só ler para você. O apóstolo Paulo, escrevendo a partir do verso 11, no capítulo 4 de Filipenses, diz assim: digo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E no verso 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Confiava no Senhor e as suas raízes estavam firmadas. As suas raízes encontraram água que continuava abastecendo ele. Aleluia. Muitas vezes a gente eleva os nossos olhos para lá, mas tem horas que você vai precisar procurar o que está aqui dentro. Aonde estão as minhas raízes? Aonde estão firmados os meus pés? Os meus pés foram firmados na rocha. Amém? Nós vemos o apóstolo Paulo e Silas lá presos na prisão, lá em Atos 16. E eles estão ali naquela circunstância não agradável, irmãos. Mas naquele momento ali, eles não murmuraram. Eles não foram blasfemar contra o Senhor. Eles começaram a engrandecer e adorar o Senhor. Até que de repente, algo da parte de Deus aconteceu improvável à luz do natural. Os alicerces daquela cadeia se estremeceram e aquela prisão se abriu, porque as suas raízes estavam profundas. Nós vemos lá em Abacuque que ele vai dizer: mesmo que não haja gado no curral, mesmo que não haja fruto na vida, todavia eu me alegrarei. Não depende da chuva, depende de onde suas raízes estão. Oh, aleluia, aleluia. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, o Senhor vai falar de algo muito importante para nós nessa noite. Aqueles que confiam no Senhor. Tem alguém que confia no Senhor aqui? Aleluia. Ele diz: todo aquele, não é alguns, todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica. Irmãos, a prática da palavra resume tudo. Colocar em prática o que o Senhor já nos falou vai determinar a nossa confiança. Ele diz: escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopravam ventos. E combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aconteceu a mesma coisa, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. A questão não estava do aparente. A questão não estava no que se podia ver. Todas as casas estavam construídas, bonitas lá. Visivelmente parecia todos iguais. Eu gosto muito de falar, porque eu vi isso inclusive num livro, que num dia de tempestade, você ao entrar em um campo, você vai perceber que algumas árvores estão de raízes para cima, mas outras estão em pé. São árvores, às vezes, da mesma natureza, plantadas no mesmo terreno. Porém, algumas tinham as raízes rasas. O vendaval passou naquele meio e algumas não resistiram. Aqui nos mostra esse texto também sobre aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus.
a pedra angular, a pedra fundamental, onde a sua vida e a minha vida deve ser edificada. Ei, a sua família não será abalada. Ei, os seus negócios não serão abalados. A sua vida não será abalada se a sua vida estiver firmada na rocha, na pedra fundamental. Mas a palavra do Senhor vai dizer que essa mesma pedra, muitos tropeçaram. E grande foi o tropeço. Ela foi posta como uma pedra de esquina. Mas muitos tropeçaram. Quando usa essa analogia, a palavra está falando de uma construção que tem uma pedra principal inicial. Eu não sei como você construiu a sua vida. Eu não sei como você construiu o seu casamento. Eu não sei como você tem construído a sua família. Eu não sei como você tem construído os seus negócios. Mas existe um meio pela palavra pelo qual você deve fazer. Porque a palavra também vai chamar você de pedras vivas, que estão construindo um edifício para Deus. Amém? E o Senhor garante que aqueles que confiarem no Senhor, não importa os ventos, não importa a chuva, não importa as torrentes, não vai cair, não vai desmoronar, não vai haver ruína. Eu falo agora para casais, o seu casamento não vai haver ruínas. O seu casamento não vai desmoronar se estiver firmado no Senhor. Amém? Oh, aleluia. Sabe, irmãos, eu vejo o exemplo do pai Abraão, nosso pai na fé. E a palavra do Senhor diz que Deus testou ele na fé. Deus não testou ele para Deus, porque Deus já sabia, Deus é onisciente. Mas testou ele na fé. E Abraão não foi testado na sua fé só para que o menino nascesse. Eu quero encerrar com esse texto. Vá lá para Gênesis. Aleluia. Quantos confiam no Senhor? Eu quero apenas falar algumas palavras, irmãos, daqueles que confiam no Senhor. E aqui nós podemos usar um exemplo de um homem que confiou no Senhor. Abra lá em Gênesis capítulo 22. Nós falamos muito, porque Deus um dia falou com Abraão que ele iria ser pai de nações, ele não tinha um filho ainda. E até que um dia a promessa se cumpre. Eu acredito que ele celebrou com o cumprimento daquela promessa. E ele continuou agradando o Senhor, confiando no Senhor. Mas eu acredito que Abraão precisava demonstrar um nível maior de confiança. Inclusive representando para aquele povo que Deus tinha chamado a confiar nele. Porque aqui é um exemplo claro daquele que viria. E no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 1, vai dizer assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Olha a prontidão de quem confia no Senhor. Deus veio para falar com ele e falou a Abraão, e ele diz: eis-me aqui. Quantos confiam no Senhor para dizer eis-me aqui? Ele nem sabia o que era que Deus ia falar com ele ainda, irmãos. Mas ele disse: eis-me aqui. Abraão lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho. Sabe por quê? Porque ele já tinha outro filho, mas esse aqui era o filho da promessa, era o prometido, era a bênção que Deus tinha prometido para ele. E aí ele diz: pega, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E Deus ainda começa a botar mais um gásinho na coisa, né? Você crê que Abraão tinha sentimentos? Hoje é dia dos pais, né? Parabéns aos papais. No final a gente ainda vai orar aqui por eles. Mas aqui estava um pai de multidão, um pai de nações, do qual Deus fez uma promessa, mas aquela promessa agora Deus parece desmanchar tudo. Ele diz: pega o teu filho, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem ama, e vai até a terra de Moriá. Oferece ali em
holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ei, irmãos, eu não sei você não, como é que você está a sua confiança hoje, mas aqui vem um teste de confiança hoje. O que você está disposto a dar para Deus? O que você está disposto a fazer para o Senhor, confiando nele, se Ele te pedisse hoje? Porque aqui a Bíblia diz que Deus coloca Abraão à prova. Porque Abraão já tinha recebido bênção e Deus não queria que ele fosse receber maldição. Que ele não viesse a se tornar maldito. Ele disse, sê tu uma bênção. Sejam abençoados o tempo todo. E aí ele pede para oferecer o próprio filho. Mas vamos ver aqui as coisas de quem confia. Ele diz, um monte que eu lhe mostrarei. Verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Foi pronto para fazer de imediato. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, olha a palavra de quem confia no Senhor. Deus pediu para ele sacrificar quem? O seu filho. Ele não questionou, ele não demorou, ele se levantou em prontidão e foi fazê-lo. E aqui a resposta dele, para mim, deixa muito claro de alguém que está confiando. Ele disse, então disse ao seu servo, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, foi o que ele disse? Voltaremos. Ele não disse eu volto sozinho. Alguém que confia. Eu vou oferecer esse menino em sacrifício. Mas eu confio no meu Deus. Nós voltaremos. Nós voltaremos para junto de vós. Nós voltaremos para junto de vós. E aqui está uma grande representação daquilo do que o próprio Deus iria fazer. Porque o seu próprio Deus estava fazendo aqui uma representação muito clara daquilo que ele ia fazer com o seu próprio filho. Mas o próprio filho precisava confiar no pai, como o pai precisava confiar no filho. E aqui era uma mensagem para aquele povo que precisava confiar em Deus. E ele fala claramente, irmãos, ele não vacila de maneira alguma. Ele disse, eu vou e eu voltaremos. E voltaremos. Ele não disse, eu volto. Porque a palavra vai dizer depois que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Mas quando o menino questiona, ele diz, Deus proverá para si. Depois o menino vai dizer, pai, peraí. Nós temos aqui a lenha, nós temos o cutelo, e o cordeiro, cadê? E ele disse o quê? Ele não disse, Deus proverá para mim. Ele disse, Deus proverá para si o cordeiro. Porque ele estava sabendo quem era que estava pedindo. E aqui, irmãos, está um exemplo muito claro daqueles que confiam no Senhor. Eu quero chamar já o grupo de louvor. Aleluia. E essa noite é uma noite, irmãos, e eu diria de fazer mesmo uma entrega ao Senhor. Porque o Senhor provou na sua palavra que nem nós mesmos, o coração nosso é enganoso. Sabe o que é? Que eu vejo muita gente dizendo, eu confio. E na primeira adversidade estão fugindo, estão retrocedendo, estão recuando. Como assim está confiando no Senhor? Essa pessoa, para mim, ela está enganada. Ela está enganando a si mesmo. Porque aqui, irmãos, eu não sei você, mas eu gostaria que você colocasse mesmo a sua mente hoje, o seu pensamento numa palavra como essa de Abraão. O que você está disposto a fazer para Deus? Qual a sua prontidão que você está para o Senhor? Um dia eu perguntei para uma pessoa, digo, você confia em Deus? Ela disse, confio. E nós estávamos falando de uma situação da qual geralmente eu ando, que é andar de moto.
E aí eu disse, se Deus falasse com você agora, para que nós fôssemos a algum lugar, e eu citei um lugar, agora, de moto, com propósito, você iria? Ela disse, iria não. Ficou claro, eu digo, então você não confia? Não, mas eu digo, não, se Deus falar com você, você confia? Confio, eu digo, então, você tem que estar pronta para aquilo que Ele falar. Você diz, eis-me aqui, Senhor, e está pronto para ir. E aqui nós vemos, irmãos, e eu quero orar com você nessa noite, para que você não seja enganado. Não fique confiando no seu coração enganoso. Mas o Senhor disse que Ele enviou o seu Espírito para nos guiar a toda a verdade. E se você ainda não está confiando no Senhor de todo o seu coração, hoje à noite, nós vemos falando sobre isso, nós estamos falando sobre isso esses dias, e eu creio que o Senhor está chamando para um tempo de confiança maior. Eu não sei do que está por vir, irmãos, eu não sei o que pode se levantar. Mas a palavra diz que aqueles que confiam não vão estar preocupados com o que vai acontecer. Não vai estar preocupado com o que vai acontecer. Lá em Isaías 64, versículo número 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, ou para aqueles que nele confiam. Fico de pé, eu quero orar por você. Oh Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. O Senhor que prescruta os nossos corações, o Senhor que sonda os nossos corações. Sonda, Pai, os corações nessa noite. Nos guia, Senhor, nessa noite. Nos revela, Senhor, assim como o Senhor diz na sua palavra, que o Senhor vai no interior e mostra no externo como é que está a nossa confiança em Ti. Oh Senhor, eu sei, como diz o salmista, uns confiam em cavalos, outros confiam em carros. Eu confio no Senhor. Eu sei que Deus enviará homens e mulheres para pegar junto, para colaborar, para serem respostas, para falarem pela boca do Senhor. Mas, Pai, nós levamos toda a nossa mente cativa aos Teus pensamentos e à Tua palavra nessa noite. Eu oro, Pai, por aqueles que estão aqui nessa noite, que eles de uma vez por todas decidam confiar no Senhor. Que quando nós falarmos aqui de que o Senhor cura, de que o Senhor liberta, de que o Senhor provê, por mais difícil que seja, eles não questionem. Eu oro, Pai, nessa noite para que nenhum de nós venhamos a ver, mas não experimentar. Que nenhum de nós venhamos a ver e ficar sem provar da Tua bondade, nem experimentar da Tua provisão. Eu oro, Pai, para que todos nós aqui possam experimentar dessa bondade do Senhor nessa noite. Nessa noite. Mas se tem alguém que porventura andou fraco na fé, duvidando em seu coração, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você tem se limitado ao que o homem pode fazer, eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém? Aleluia. 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 Você tem confiado mesmo no Senhor? Você tem confiado mesmo no Senhor? Essa palavra hoje não é para te condenar, mas o Senhor hoje quer te favorecer. O Senhor hoje quer te favorecer. E eu quero orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Oh, aleluia.